Então, gente, vamos começar mais um Clube do Fígado. Queria começar, na verdade, dizendo que para mim é uma honra estar aqui. Primeira vez como coordenadora, ao lado da Lili. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre hepatite B. Esse ano, cada mês, a gente vai fazer uma temática de fígado e alguma outra especialidade. Então, dessa vez vai ser fígado e infectologia. E aí a gente está aqui, né? É uma honra, na verdade, ter vocês três aqui debatedores. Então, vou apresentar bem rapidinho cada um. Então, a gente tem o Dr. José Davi, que é infectologista e hepatologista. Aqui até ficou injusto, né, colocar só infectologista, mas é infectologista do Centro Especializado em Doenças Infecciosas de Brasília, hepatologista pela Associação Médica do Brasil, membro do Comitê de Hepatites Virais da Sociedade Brasileira de Infecto e membro da Sociedade Brasileira de Hepato. Tem a doutora Rosamar Rezende, que é especialista em gastroenterologia pela FPG e hepatologia pela SBH, é pós-doutora pela USP, professora da pós-graduação da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto e médica assistente do Departamento de Gastroenterologia também da USP de Ribeirão. E o professor Mário Pessoa, que é médico e professor na USP de São Paulo e vice-presidente da ALEN, da Associação Latino-Americana para o Estudo do Fígado. Então, gente, muito obrigada por terem aceitado mesmo o convite. Tenho certeza que vai ser bem proveitoso isso aqui hoje. Então, vamos lá. Eu vou começar apresentando um caso clínico. Passou aí para vocês? Sim. Então tá. Então, o primeiro caso, gente, vai ser um paciente FCG, do sexo masculino, 50 anos. É uma história real, um paciente que eu peguei aqui em Brasília. Então, ele é garçom. Ele é natural de Belo Horizonte, mora aqui em Brasília, é casado, e ele chegou na consulta dizendo que ele tem vários filhos de antes do casamento, que ele não sabia precisar quantos eram. E aí, a queixa principal dele foi: tem hepatite B com diagnóstico há um mês. E aí, o que ele me contou foi que ele estava totalmente assintomático, foi na UBS e eles fizeram alguns exames de rotina, e aí viu que ele tinha um HBsAg reagente nesse título de 1903 unidades por ml. E aí ele foi encaminhado para o patologista e chegou lá no ambulatório. Ele negava qualquer sintoma, tinha sido realmente um exame de triagem. De antecedentes, ele referia então múltiplas parceiras ao longo da vida. Ele tinha uma história de etilismo bem importante. Ele atualmente estava ingerindo 800 gramas de álcool por semana. Ele falou que começou a beber aos 16, mas que ele variou muito a quantidade, né? Mas que nos últimos anos, ele também não sabia precisar quantos anos, estava sendo 800 gramas por semana. Não tinha história familiar de hepatopatia. E junto disso tudo, ele ainda tinha de antecedentes patológicos uma síndrome metabólica bem clara. Então, ele tinha hipertensão, diabetes, dislipidemia, uma obesidade grau 1, IMC de 31, e fazer uso de losartana, simvastatina, metformina, pioglitazona e gliclazina. Podemos comentar alguma coisa ou você... Pode Não. falar, claro. Pode falar, porque ao longo vão ter as perguntas também, mas pode ficar à vontade. Tá, mas me chama a atenção aí que você me passa um resultado de um antígeno S, né, quantitativo, de 1903 unidades internacionais, que parece pelo método de Architect, pelo método quantitativo de alguém que vem da UBS. Então, eu queria saber que milagre é esse, que vocês estão tão avançados assim em Brasília, porque aqui só o Fleury faz e a gente não tem acesso no HC. Você lembra você aqui no HC... Fernanda, que a gente faz aquele método colorimétrico semi-quantitativo, que infelizmente não diz nada. É muito bonito ver aquela curva caindo lá, de acordo com mais amarelo, menos amarelo na placa de Petri, eles dão lá um corte, um cutoff, que não adianta nada no raciocínio, porque quando nós fizemos o screening dos pacientes para entrarem nos estudos com as novas drogas de vírus B, a gente mandava para os Estados Unidos para receber esse método quantitativo e, infelizmente, eu não consegui ver nenhum padrão de relação com esse método colorimétrico que a gente tem. Quer dizer, que milagre esse de você ter unidades internacionais hoje HBS. Gente, eu não sei não, viu? Eu só sei que ele chegou assim no ambulatório. Ele chegou com esse resultado. Será que não é, errado, será que não é a Fernanda? titulação? Deve ser a titulação de Não, é a densidade sorologia, né? ótica. É a densidade ótica. Porque eu recebo assim também.
Mas não com a porque assim, unidade, né? É o título da sorologia, né, Davi? então assim, como eu estava explicando, o Deve ser Mário, densidade ótica. você tem a densidade ótica e você tem um cutoff. E os laboratórios Uhum. agora, isso porque teve alguns problemas, porque era para colocar reagente e não reagente. Isso. Mas a Sociedade Brasileira de Patologia falou que isso tinha que ser uma decisão compartilhada e que o médico clínico tinha que se responsabilizar por aquilo que ele decretava, vamos dizer assim. Então, os laboratórios todos começaram a colocar os valores de densidade ótica. Isso dá um problema imenso, não só nas hepatites, né? Isso dá na sífilis, isso dá com HIV, isso dá com todas, porque imediatamente o paciente acredita que aquilo tem uma correlação quantitativa, como falou o Sim. Mário, que é como que isso fosse uma quantificação do AGHBS, né? E deve ter tido um erro de colocar unidade por ml, porque isso não tem sequer unidades, né? Você coloca só um número que corresponde à leitura colorimétrica Exatamente. daquele exame, que na verdade você faz numa placa, né? E numa Davi, placa Uhum. se você eu não não me poderia engano, é quantificar daquele visual. Ele, jeito, né? ele vê visual lá, menos amarelo, mais amarelo, amarelo forte, Isso. e olha lá um número e joga para a gente esse número. E o importante ali é que isso é qualitativo e assim, você dá mais ou menos crédito ao exame enquanto mais longe estiver do ponto de corte para cima, né? Porque às vezes Sim. pode ter alguma em hepatite B isso não acontece de cara, né? Mas eu entendo que a Fernanda copiou e que deve ter sido assim, quem colocou o Encaminhou, né? formato do exame se enganou colocando Hum. unidades por ml. Eu fiquei espantado, eu quase que não entrei Nossa, eu digo que eles na são aula, muito porque eu falei, eu não tenho sofisticados. capacidade. Eu falei, meu Jesus amado, eu conheço a utilidade do quantitativo tão restrita no mundo e É, a gente deve estar em outro planeta, provavelmente. Mas a tem até Liliana um, tem essas coisas do outro planeta, né? Eu falei, não, em isso é a Brasília, Liliana. né? Brasília, mas tem até um Pois é, o povo está comentário. sofisticado demais. Nossa Eu Senhora. não sei se vocês viram aqui, tem um comentário no site, né? No chat, é, que em BH o Fernando coloca que os exames também vêm assim, quantitativo, mas eu acredito que seja só realmente o CATOF que vem É. descrevendo a sorologia que a gente também aqui em Ribeirão nós recebemos assim, mas não com essa unidade, né? Que seria aí o HBsAg quantitativo. Esse é o Eu padrão acho que da não é, Sociedade se é o que eu Brasileira de saiba. Patologia Clínica, tá? Que É, eles têm todas Teria essas que vir coisas. como Abbott, ou teria que vir da Roche. O Abbott é o Architect, eu teria a ver com o da Roche ou de Assorin. São os três que fazem o quantitativo verdadeiro em unidades internacionais, assim como a gente recebe o anti-HBS, por exemplo. Então, acima de 60 ou 1000, uhum. etc., unidades internacionais. Esse método que a gente vê no Brasil, principalmente no SUS, ele é um método colorimétrico, ele não tem. Qualitativo. E eu não consegui ver relação nenhuma quando quantifiquei pelo Architect os pacientes que eu incluí ou que eu rastreei para o estudo clínico, né? É bom ouvir tudo isso, gente, porque ele vai voltar no ambulatório, nem sei quando é, mas eu vou pegar de novo o exame dele, o primeirinho lá, ver o que foi que escreveram. Eu quase Tá entendo o bom. traquiquer para Se ver se for, dava, né? Mas você não. questione o laboratório, porque ele está dando um Bom. exame que, aliás, é excelente, que eu gostaria que a gente tivesse acesso. Mas para uma E pra o, triagem clínica não seria, né, Mário? A gente usaria em outro nível, né? a gente até vai perguntar um pouquinho isso sobre o valor quantitativo do HBsAg, mas a gente já pode até falar sobre, já está falando sobre isso, se teria alguma utilidade, tanto para diagnóstico, para tratamento, para acompanhamento, ter o valor realmente quantitativo do HBsAg. Olha, ele foi utilizado em vários estudos da Europa e da Ásia, naquela tentativa de parada do tratamento nos indivíduos que estavam estáveis sob tratamento antiviral há mais de 3 anos, sem cirrose, que desejassem parar o tratamento. Então, você tem um indivíduo E negativo, que está usando antiviral há mais de 3 anos, estável. E viram que, na população caucasiana, aqueles indivíduos que tinham menos de 1.000 unidades internacionais tinham uma chance
de 40% de ficarem sem droga nenhuma, ou seja, está estável há mais de 3 anos, não tem cirrose, eu paro o antiviral hoje, eu acompanho esse indivíduo de perto e vejo, ele vai ter um flare, ele vai ter uma recaída, ele vai subir o HBV-DNA, e eles viram que se o HBV-DNA sobe, mas o AGHBS não sobe, isso eles chamam aquele good flare, é uma reativação que é dominada pelo sistema imunológico. Esse paciente tem uma chance de nocautear o AGHBS e ficar como um portador inativo. Se o HBV-DNA sobe com essa retirada do antiviral junto com a GHBS em unidades internacionais, esse é um mau flare, é dominado pelo vírus, ele vai reativar e pode fazer uma hepatite relativamente severa. Então você tem que entrar com o antiviral. A chance do paciente caucasiano foi 40%, se ele tinha menos de 1.000 unidades internacionais, e a chance do paciente asiático tinha que estar menos de 100 unidades internacionais para ele ter uma chance de 33% de ficar sem droga nenhuma. Então, essa foi a maior utilidade desse exame até o momento. Ele hoje está sendo usado com estudos de novas drogas. Nós estamos fazendo em todo o mundo com micro RNAs de interferência, os pequenos RNAs de interferência, o RNA antisense, que é o Bepirovirsen 100, que vai ser apresentado agora o resultado final no ISO, em Barcelona, né? Alguns centros participaram, eu participei, junto com outros investigadores do Brasil, desse estudo, com esse RNA antisense que se acopla na região do vírus que produz o AGHBS. E eles mostraram que, por exemplo, no fase 2, onde eles colocaram todos os pacientes, independente do valor do antígeno S em unidades internacionais, ninguém acima de 3.000 respondeu. Então, no estudo de fase 3, que foi conduzido também no Brasil, a gente já excluiu de cara os pacientes acima de 3.000 unidades internacionais. E estamos esperando, o estudo está esperando, o fase 2 mostrou 10% de cura funcional com essa nova droga, 24 injeções subcutâneas durante 6 meses, né? O estudo de fase 2 publicado no New England mostrou 10% de cura funcional, e o fase 3, eles estavam esperando antes do início em torno de 20%, mas a gente excluiu todo mundo que tinha acima de 3.000. Então, esse é um exame que te dá um valor preditivo de cura funcional contra os tratamentos atuais. Então, esse é o maior sentido dessa quantificação no momento atual. Eu acho que assim, uma coisa importante é saber o que aponta esse exame, né? Porque o que a gente usa na clínica, que é o VHB-DNA, são os marcadores sorológicos, eles não vão no cerne de ver a atividade do cccDNA, né? Que é aquela forma de reservatório genético que, em última análise, que decreta ou não a cura ou a cura funcional. Então, levando em consideração o que o Mário está falando, também tem tido alguma utilidade em predizer quem que vai curar ou não, né, espontaneamente. Porque todos nós Isso. aprendemos, né, que habitualmente, se você vivesse 300 anos, todos nós íamos clarear o vírus da hepatite B, porque uma taxa de 1 a 2% das pessoas com infecção crônica conseguem, né, recuperar algum repertório imunológico, ou o vírus vai ficando com menos capacidade de fazer o bloqueio da resposta imunológica e mal vai acabar fazendo esse clareamento, né? Então, por um raciocínio lógico, quando se tem o quantitativo do AGHBS baixo, e habitualmente baixo, se aceita menos de 100 unidades por ml, você se aproxima mais a você predizer que aquele indivíduo vai ter esse clareamento. E nessa parte de co-infecção, por exemplo, quem trabalha com infecção acaba vendo muitos mais clareamentos do Sim. que a gente vê nos monoinfectados, né? Porque tem outra lógica em relação com esse dano imunológico que é adquirido, que no final das contas, quando você usa o antirretroviral, você tem uma capacidade de
recrutar, né, partes do sistema imunológico que, no final das contas, poderiam fazer o soroclareamento. Então, também nesse segmento de pessoas, essa quantificação do HBS é interessante para ter um parâmetro de predição do que vai acontecer, né? Sobretudo porque é a única prova que a gente tem já bem padronizada, né? Porque tem outras ali que também estão nesse processo, para você enxergar o cccDNA, e hoje, inclusive, ele faz parte da definição das diferentes fases, né, da infecção, que tem essa história natural tão complexa e que talvez faz desse vírus A digamos, gente, esse desafio. Eu só queria vamos chegar lá complementar, só Pode falar. complementando o que Mário e Davi colocaram, né? Também uma outra importância do HBsAg, quantificação, que atualmente a gente não teria tanta utilidade, que seria aqueles pacientes com indicação de usar o interferon pegilado, porque aí o uso seria mais prolongado, né? A gente vai, acho que, discutir isso mais para frente, mas pensando que um paciente teria que usar pelo menos aí 48 semanas, a gente podia ter uma predição antes com 12, 24 semanas, dependendo do nível da titulação do HBsAg, de uma chance muito baixa de resposta, podendo interromper antes, né, um tratamento que tem seus eventos adversos, né, e toda a limitação associada. Então, também seria uma outra possibilidade, né? Perfeito, gente. Eu vou seguir aqui, que a gente já tem um bocado de discussão ainda pela frente. Ó, então, quando ele fez os exames, então tinha esse HBsAg, tinha um anti-HBe reagente, HBeAg não reagente, tinha um anti-HBC, né, lógico, IgG reagente, IgM não reagente. Veio com ultrassom de abdômen, que tinha esteatose acentuada. Dos exames dele, a gente tinha transaminases normais, fosfatase alcalina de 96, a gama que era 41, o valor de referência veio 70, plaquetas normais, NR, albumina, bilirrubina, toda a função hepática normal. Ele veio com uma glicemia de 242, uma glicada de 10%, um colesterol total de 213, com LDL de 135 e triglicéridos de 174. E os outros vírus, são vírus C, HIV, VDRL, tudo negativo. Né? Então, resumo do quadro. Era um homem de 50 anos, com HBsAg reagente, HBe não reagente, transaminases normais, sem co-infecção, com a síndrome metabólica, com etilismo e sem sinais de hepatopatia crônica. O APRE dele era de 0,2 e o FIB4 de 0,86. Mais Então, a primeira coisa que eu direcionei um pouco as perguntas, mas vocês fiquem à vontade, tá, gente? Era assim, e quem que deve ser testado, então, para hepatite B? Porque esse paciente, ele chegou no meu consultório, já vindo da UBS, e eles lá que já fizeram essa triagem. Então, quem deve ser testado, e o rastreio deve abranger toda a população, ou ser direcionado apenas a grupos de risco? Porque ficou duas vezes direcionado. Bom, deixa eu começar então, que a gente mantenha mais ou menos essa ordem. Um dos últimos casos que eu lembro que eu recebi no ambulatório como caso novo, porque agora os casos de hepatite B novos são raros, assim, chegarem com diagnóstico novo. Mas foi um paciente que eu coloquei até ilustrando na minha aula que eu dou para os residentes. O paciente chegou sangrando, 52 anos, chegou com HDA no pronto-socorro. Viram que era sangramento de varizes, que ele já tinha uma cirrose com hipertensão portal. Esse paciente tinha um HCC gigante nesse fígado. Infelizmente, foi para paliativo, não fizemos nada. E ele tinha no histórico dele que ele sabia ser portador do AGHBS. Há muitos anos ele, sei lá, se foi fazer uma doação, algo, mas informaram que ele tinha um AGHBS, que ele era portador do vírus e que ele nunca mais cuidou dessa situação. Então, tem duas situações tristes em nosso país. A primeira, que se você checar nós temos uma vacina produzida no Brasil, Butangue, há mais de 40 anos, e a população com vida sexual ativa entre 20 e 40 anos, a cobertura não chega a 50%, é 49%. A cobertura até 5 anos de idade caiu, já foi 98%, está em 72%, último registro que eu vi do Ministério.
Então, nós temos uma população que não é vacinada, que deveria ser vacinada. Nós temos uma vacinação pela nossa portaria, que é universal para brasileiro de qualquer idade, e menos da 50%. E dois, você ainda tem aqueles indivíduos que, apesar de terem sido informados, ainda tem condutas erradas em todos os níveis de você. É portador inativo, tem transaminase normal, então não precisa tratar. Então, é uma doença, eu acho que isso corresponde que todo brasileiro que não deve ser testado para o HBS uma vez na vida, para saber se não ficou com essa infecção. Inclusive, eu tenho casos, por exemplo, de dois irmãos que eram E negativos, chegaram para mim, eu disse, nossa, se os dois positivos, eu quero saber o que acontece com seus pais. A mãe, uma médica, se ofendeu porque eu pedi a testagem dela. Ela disse, eu sou médica, eu tomei vacina na faculdade. Sim, ela tomou vacina, infelizmente, quando ela tomou a vacina, ela já era portadora do vírus. A vacina não fez Isso. nada, então ainda tem até isso. As pessoas vacinam sem ver a sorologia e nem checam se a pessoa fez o anti-HBS. Então, essa mãe médica se achava imunizada, né? Transmitiu na gravidez para os dois filhos sem ter feito um pré-natal adequado e foi descobrir que ela era portadora do vírus quando um dos filhos, já adultos, teve o diagnóstico de. Então, sim, tem que testar todo mundo. Uma vez na vida, você tem que testar todo brasileiro a GHBS para ver se tem o anti-HBC isolado que seja, para ver se tem, né? E ao mesmo tempo não fazer o que a gente vê. Eu vejo pessoas que passam uma vez por ano em consulta de check-up, que fazem a sorologia completa do vírus B, que é totalmente desnecessário você ficar repetindo ano após ano. Você joga uma sorologia para hepatite B, o aparelho faz 5 exames ao mesmo tempo, quer dizer, é um gasto enorme, desnecessário, e essas pessoas nunca receberam vacina. Tem 5 anos, 6 de check-ups com testagem para o vírus B sem receberem vacina. Então, do ponto de vista de medicina preventiva e de a medicina lá da primeira, né, de atenção primária, a gente está muito mal em não rastrear as pessoas e não conduzir adequadamente, eu acho. Eu só queria complementar o Mário. É, eu concordo com o que o Mário falou, só discordo de uma coisa, que os casos não estão chegando. Eu acho que depende muito de onde que você está e como você atua junto à atenção primária. Então, por exemplo, eu trabalho no nível secundário, né, um ambulatório que a gente descentralizou, foi o primeiro no Brasil descentralizado nível terciário das universidades. Começamos aqui em 2002. E desde que eu comecei, junto com a vigilância epidemiológica, a gente faz um grande trabalho com a atenção primária. E a atenção primária tem uma reciclagem muito grande dos médicos. Então, todo ano a gente faz essa reciclagem. Eles têm muita dificuldade com a sorologia das hepatite B, principalmente, né? Mas esses pacientes, eu faço um ambulatório, todo dia eu faço um caso novo, ou de hepatite B ou de hepatite C. Então, os casos estão chegando, a gente precisa orientar muito a atenção primária, porque vem deles. Então, assim, grande parte dos pacientes, inclusive sem fatores de risco, essa faixa etária que o Mário colocou, né? Eu tenho recebido pacientes com acima de 40, 50 anos, porque foram pacientes que não vacinaram na infância. Então, pelo menos uma vez, eu acho que todos devem fazer, a gente não deve perder essa janela de oportunidade, principalmente, por exemplo, mesmo no serviço terciário, eu faço um ambulatório geral, que é um pronto atendimento, que o paciente vai lá com doença do refluxo, vai porque tem alguma esofagite eosinofílica, ou qualquer outro fator, e a gente tem essa janela de oportunidade de perguntar para o paciente se ele já foi testado ou não, e para a gente testar. Inclusive, os pacientes que já fizeram a vacina, como o Mário falou, por exemplo, eu tenho paciente dentista que ela só descobriu que ela era portadora do vírus da hepatite B tendo vacinado quando ficou gestante. Então, assim, na gestação, né, a gente deve sempre rastrear, isso já é uma rotina grande já. Lógico que a gente vai ver os pacientes com fatores de maior risco, né? No caso aí, usuários de droga, pacientes, pessoas privadas de liberdade, portadoras de HIV, a gente vai rastrear todos, mas de uma maneira geral, uma vez na vida, eu concordo que a gente deva fazer, porque a gente pode vacinar essa população, né?
e evitar que venha a ter uma doença grave, como o Mário falou. Não é infrequente também eu pegar esses pacientes que eles estão chegando com mais idade e com carcinoma hepático celular, já com faixa etária de 60, 70 anos, que é quando aumenta mesmo, né? Vai aumentando a incidência de ter o carcinoma hepático celular. Então, eu acho que a gente tem que fazer um trabalho maior, sabe, Mário, junto à atenção primária, porque eu vejo muito nos eventos falando assim, não tem mais hepatite C, eu não trato mais hepatite C. E aqui em Ribeirão, onde que eu trabalho, que eu faço caso novo, todo o ambulatório que eu estou no atendimento do centro de referência, que eu faço 3 vezes na semana. Então, assim, e vem da atenção primária, vem do ginecologista, vem da atenção primária e das especialidades que a gente faz também em conjunto essa educação continuada com eles, né? Se a gente tem menos de 50 mil que pegam antiviral nesse país, e Então, pelo isso, cálculo que a gente fez da prevalência, teria pelo menos próximo de 200 mil para serem tratados, quer dizer, tem pelo menos uns 150 mil que precisariam estar em tratamento antiviral que não estão, né? então eu acho que, me somando ao que falou a Rosa, a gente está recebendo agora, né, há 2 anos, paciente com hepatite B novo, em cada semana recebe um, recebe dois. Isso. Eu acho que isso tem muito a ver também com como que se distribuem as prioridades de enxergar. Quando nós tivemos o boom de antivirais de ação direta para hepatite C, houve muita intensidade na vigilância da hepatite C e tal, e a hepatite B ficou sempre um pouco para trás, mas agora a hepatite B é o que chega. O que chega da hepatite viral crônica é a hepatite B. Hepatite C realmente na nossa região é bem baixo, e isso a gente sempre tem que tomar todos os cuidados, porque as prevalências são muito diferentes em cada região do país, a partir de todas as suas próprias características epidemiológicas, não é? E uma coisa que a gente sempre tem que lembrar é que, veja, se acredita que em torno de 800 a quase 1 milhão de pessoas sejam portadoras do vírus. Como falou o Mário, calcula-se nesse universo que em torno de 200 mil e poucos sejam passíveis, né, de se beneficiar com antiviral sintético. No entanto, a gente não chega a 50 mil. Isso que Hum. tem se feito desde há 2 anos, uma intensificação na conversa das hepatites, no bojo, colocando hepatite C e hepatite B, mas, por exemplo, nós temos a hepatite B sendo puxada por todo o programa de transmissão vertical, que acaba sendo também uma das, digamos, ferramentas que se tem para você pegar o universo inteiro, porque o município tem que demonstrar que não tem hepatite de transmissão vertical, mas aí você chama a atenção de todos os gestores para entrar no universo da hepatite B. E por último, lembrar que a gente tem o teste rápido. Então, o teste rápido de hepatite B pode ser feito em qualquer lugar. A atenção primária realmente tem caminhado para isso, mas como a Rosa falou, a atenção primária é maravilhosa, é, né, o componente que pilota todo o resto, porém tem ainda muita instabilidade nos seus componentes, mais o componente médico do que o componente de enfermagem ou de agente comunitário de saúde. Mas eu acredito que, assim, nós estamos numa transição de dar voz à importância da hepatite B. Se a gente vai comparar com HIV, nós temos 1 milhão e 100, hepatite B em torno de 800 e poucas mil, outro que vai entrar também na roda é HTLV, com mais ou menos 800 mil brasileiros acometidos. Então, não falta para a gente trabalho nesse sentido, e quando a gente pensa de forma horizontal, e com as ferramentas que a gente tem de teste rápido, então você consegue ter uma matriz, né, que possa dar andamento a isso, e a hepatite B certamente será uma das que mais impacto terá, por tudo que Mário e a Rosa acabam de explicar, da necessidade de parar essa história natural que acaba muitas vezes sendo diagnosticada em instituições de alta complexidade, como a HC, onde trabalha Mário, que a rigor não deveriam nem chegar, né, do jeito que é a epidemia no Brasil. Nós não estamos falando da China, que tem 80 milhões de casos novos por ano, né? Onde aí sabe-se quem puder. E a atenção primária, se bem estruturada, poderia captar todos esses casos, né? Até manejá-los em algumas circunstâncias. Então, é muito, muito desejável isso, que vamos fazer um teste rápido de HBS para todo mundo que passa no ambulatório.
ficar com muita mais atenção naquelas pessoas com maior probabilidade, já a Rosamar chamou bem a atenção, porque nesses ali você também tem componentes que agravam a evolução dessa população, né? Os HIV, por exemplo, ou pessoas em situação de privação de liberdade por as múltiplas vulnerabilidades que eles têm com outras comorbidades, né? Uso de droga ilícita, E álcool e tudo mais, né? gente, eu Então queria é fazer isso. um comentário aqui, umas considerações, porque todo mundo foi unânime em falar isso, né? Que todo mundo deveria testar. Mas se a gente olhar o guideline, tanto o nosso PCDT quanto do ALE, sempre a gente coloca para testar quem tem fator de risco. Então, se olhar aqui, ao menos uma vez, aí pessoas ou filhos de pessoas nascidas na Amazônia, gestantes ou mulheres, filhos de uma HBsAg, eles colocam só quem teria fator de risco. E aí aqui seriam os semestrais, trabalhador de sexo, pessoa em situação de rua, tudo, e pessoa em uso de PrEP como trimestral. Mas em nenhum dos dois eles colocam aqui, ó, que seriam populações de alto risco, gestantes, imunossuprimidos, e nenhum deles eles colocam toda a população. E isso acontece por conta de política pública, né? Acredito que não tem aí Não, verba, seria Fernanda, isso, porque para toda a testar todo população mundo? você Por que que incluiria pediátrica, por exemplo, né? Vamos pensar, quando esse é o conceito universal, eu acho que todos nós estamos falando de população adulta, né? Ou população Mas que poderia ser tenha assim, com mais de 18 anos, e não é, mais de né? 18 Pelos anos, ou guidelines pessoa que aqui. já tenha iniciado sua vida sexual ativa. A gente evita colocar isso quando faz as diretrizes, exatamente por essas interpretações que podem ir para outro lado em relação. Agora, no Brasil, nós temos acesso ao teste rápido sem restrição, tá? Sem Ele é um restrição, teste que é sem exatamente. restrição. Ele vai Nas sendo unidades alimentado no básicas. sistema e você vai demandando e o Ministério vai encaminhando, né? Então, nunca ninguém vai falar, você foi testar a pessoa que está com 40 anos no ambulatório de cardiologia, como que você vai testar? Não, isso nunca vai acontecer e sempre vai ser muito bem-vindo, né? Esse tipo de Agora, uma iniciativas. coisa que eu não sei se acontece com vocês, até em São Paulo, mas que acontece comigo aqui em Brasília já várias vezes, é paciente que chega tendo tomado as 3 doses de vacina, mas com anti-HBs ainda não reagente. E eu peço para fazer pelo menos um booster ou, enfim, revacinar, e vários batem no posto de saúde e falam, doutora, disseram que não Mas é que podem vacinar porque eu já não tomei tem as 3 doses. não É, tem indicação, Fernanda. Você tem que fazer anti-HBs naqueles grupos onde você tem que imunossuprimidos, né? verificar a soroconversão, que são grupos bem Então, paciente restritos. cirrótico, paciente Se cirrótico. esse aí, hepatopata crônico com cirrose qualquer que seja, entra, né? Aí tudo bem. Mas o que a E gente tem uns que vê não, de não cara. também recebem um não no posto. Bom, enfim, Hum. depois a gente fala da parte doméstica, porque não é para falar não, não. Isso é uma A gente coisa Sim, é porque sabe acho que é que coisa que acontece em 15% vários da lugares, né? população Não é só precisariam aqui. de uma quarta dose para positivar, né? a E gente- aí eu acho que nesses casos eles mereceriam uma quarta dose, porque mais do que dose dupla, por exemplo, eu tive uma aluna que fez um trabalho e no vírus C, na época da hepatite C, que a gente fazia a vacina em todos eles, a gente sabe que a população com vírus C responde menos à vacina. Isso tá na literatura muito claro, de 18% a 35%. Na nossa população, eles responderam menos 25% do que o grupo controle. E nesse estudo, a gente randomizou dose simples com dose dobrada. A dose dobrada não foi melhor que a dose simples, mas a quarta dose foi melhor. Ou seja, isso também foi demonstrado. Então, eu acho que esses casos, Fernando, eu insistiria em dar, em justificar com um relatório que talvez eles merecessem uma quarta dose. Gente, vamos seguir aqui, ó. Aí o próximo é justamente a história natural e a sorologia. Então, qual que é a história natural da infecção pelo vírus B? E o que que significa cada antígeno e anticorpo? Porque a gente sabe que tem aqui também, enfim, tem estudantes, tem residentes. Eu queria É, só pincelar um pouquinho isso. posso começar? É, Claro, fica à É, vontade. então, no caso, né, da hepatite B, a história natural ela é muito dinâmica
E a gente tem divisões dessa história natural que às vezes confunde um pouco e isso vai impactar, inclusive, nas decisões em relação ao tratamento. Então, a gente fala que na hepatite B, quando a gente vê um paciente pela primeira vez, a gente nunca tira uma foto dele, né? Aquilo que ele traz naquele momento pode não representar uma fase adequada da infecção ou da doença. E a gente deveria acompanhar por um tempo esse paciente, que seria um filme, né, para a gente poder avaliar melhor. Mas, de uma forma mais didática, né, são 5 fases. A gente tem a fase, então, de imunotolerância, e isso, para a gente fazer essa classificação, a gente precisa do nível de HBV-DNA, das enzimas hepáticas, da ALT, da presença ou ausência do antígeno HBe, e, se possível, né, a parte também como seria o acometimento histológico. Então, na fase de imunotolerância, a gente tem uma classificação mais recente, que é da ISO, que não é tão recente assim, que é de 2017, né, que dividiu entre infecção crônica E positivo ou E negativo e hepatite crônica E positivo ou E negativo. Então, na infecção crônica HbA-G positivo, seria Para antigamente te ajudar, chamado então, eu como... vou ter uma tabelinha aqui. Opa, muito bom, como Pronto, imunotolerante, né? facilita. É aquele paciente que tem uma carga viral muito alta, né, acima de 10 a sétima, tem as enzimas hepáticas, a ALT persistentemente normal, com HbA1g positivo, e seria aquele paciente, se a gente tivesse uma histologia dele, aquele paciente que teria mínima alteração de inflamação ou fibrose. Acredita que esse antígeno HbE, ele seja um imunomodulador da resposta imunológica, né, visto que o vírus ele tem uma lesão que é imunomediada e não citopática. Isso geralmente é aqueles pacientes que foram infectados nos primeiros anos de vida, que vão ficar nessa fase, isso pode durar aí 20, 40 anos. E aí a gente tem a fase da hepatite crônica HbA-G positivo, que é a fase imunorreativa, que é quando o sistema imunológico começa a reconhecer o vírus e aí ter a agressão hepática no sentido de eliminar o vírus. Então, com isso, a gente vai ter uma diminuição da carga viral, as enzimas hepáticas ALT, nós teremos alteração, e isso já tem uma expressão histológica, como uma inflamação, uma fibrose aí de moderada a mais, né? Essa é uma fase que é a fase, vamos dizer assim, ideal para a gente dar uma medicação que vai acelerar essa tentativa aí de eliminação do vírus que o próprio organismo está fazendo. E aí, quando a gente tem o antígeno HbA1g negativo, a gente podemos ter só a infecção crônica, que seria o antigo portador inativo, que é aquele paciente que já tem uma carga viral muito baixa, abaixo de 2.000, as enzimas hepáticas ALT normais, ALT normal, e já não tem mais uma expressão de doença histológica. É importante dizer que essas fases, elas não são lineares dessa forma que a gente está descrevendo, né? E a hepatite B crônica e negativo seria quando se tem mutações virais. Então, é importante dizer que o HbA1g, ele, historicamente, ele é reconhecido como antígeno associado à replicação viral. E aí, na década de 80, na Grécia, na Itália, foi observado que os pacientes que perdiam o HbA1g, alguns pacientes mantinham a carga viral alta, acima de 2.000, 10.000 unidades, e aí foi verificado, então, mutações na região aí do pré-core e core. Foi até um estudo da minha tese de doutorado, hoje eu fui até rever que foi em 2002, que a gente fez essa avaliação com PCR, com sequenciamento automático, porque assim, se a gente relembrar, né, o DNA do vírus, né, então assim, o vírus hepatite B é um DNA com parcialmente duplo, né, a quantificação dele do nucleotídeo, e a região pré-core é a região que vai sintetizar o antígeno HbE. E quando a gente tem essa mutação pré-core, que é lá no final da região pré-core, tem 29 códons, e aí, quando tem lá nos 28 códons, forma uma alteração, uma troca de nucleotídeo de base nitrogenada que vai formar um stop códon. Então, não forma a proteína, porque o antígeno HbE é uma pré-proteína que vai ser clivada e dá origem ao antígeno HbE. Então, perde essa questão de formar a proteína, mas o vírus continua replicando.
E a gente tem que ter, assim, geralmente esses pacientes já estão aí na faixa etária de 40, 50 anos, são pacientes que precisam ser tratados, são pacientes que têm associação, até na literatura descreve mais com o carcinoma hepatocelular, e a gente pode caminhar com a eliminação, como o Davi colocou inicialmente, né, da perda do HBsAg, que pode acontecer de forma espontânea, que é abaixo de 1% ao ano, mas à medida que vai aumentando a idade, né, que vai tendo a queda da quantificação do HBs, isso pode acontecer de forma espontânea, e aí a gente vai ter a perda, né, do antígeno HBs, que seria uma cura funcional, né? A gente não fala cura virológica porque a gente tem material genético, o cccDNA, acoplado lá no DNA dos hepatócitos, lembrando que essa fase a gente pode ter uma reativação se esse paciente for exposto a algum processo de imunossupressão, como uma quimioterapia, ou, por exemplo, também em estados que vai utilizar imunossupressores em algumas doenças autoimunes. Seria mais ou menos isso, mas não com essa forma tão linear, como a literatura traz de uma forma mais didática para a gente entender melhor essa história natural. Perfeito. E aqui, então, só em relação aos antígenos, né? Que eu botei essa figurinha aqui para ajudar, que teria esse antígeno de superfície, que é o HBsAg, o antígeno do core e o HBeAg, né? Já falou relacionado à replicação. E aqui, para o doutor Davi, então, qual que é o papel do H? A gente já até conversou isso, né? Do HBsAg Eu acho que a quantitativo como gente marcador indireto, a já gente foi. esgotou. E se ele pode guiar decisões terapêuticas, acho que isso aí também Foi já bem foi. esgotado. Só para insistir que no PCDT, cirrótico é para receber quarta dose, seguindo o que a literatura, né, e o próprio Mário já explicou bem, né, a necessidade de um estímulo a mais para estimular nesses pacientes, porque eles são dessa faixa que se define como imunossuprimidos para hepatite B. E tudo que diz respeito a um aumento de risco de exposição à hepatite B com pacientes graves, que você não tenha o correlato imunológico acima de 10, você pode mandar vacinar sim no CRIE. Então, isso está no próprio PCDT, tá? De qualquer forma, assim, depois você conversa um pouquinho comigo para ver isso particularmente. Perfeito. Agora, Fernanda, você colocou aí na pergunta se ele era um marcador indireto do cccDNA. Na verdade, não, existe um outro marcador, porque mesmo que Mas, você negative o HBs quantitativo, não significa que você teve uma ação no cccDNA. Existe um correlated antigen, um antígeno CR-HBVCR, que é correlated, que seria um marcador indireto, esse sim, do cccDNA. E a Rosamar também falou a questão da nomenclatura. A ISO tentou mudar todo esse nome que toda semana os residentes estão sempre atrapalhados com a nomenclatura de quem é portador inativo, quem é mutante precoce, quem ISO tentou mudar, os americanos não aceitaram bem Isso. a questão da infecção e hepatite, infecção e hepatite, seja E positivo ou E negativo, mas agora existe uma proposta vinda da SLD. Então, nós vamos nos reunir as 4 associações, que agora está em moda a harmonização. Assim como vai ter uma harmonização agora vai usar ácido hialurônico no rosto. Nossa, Mário, isso é Preenchedores. ótimo, porque assim, olha, tem pelo menos 6 guidelines, né, das diretrizes, e Sim. assim, precisa conversar Mas mais, a né? SLD agora colocou E aquela área cinzenta, que se tem mais a isso, LV eu acho que alta, que a SLD é o mais engessado com rebelde. relação ao É, tratamento, né? já Eh, alinharam. as outras isso. diretrizes já Então, alinharam mais, então precisa de ter essa. Inclusive a como na associação que o ISO vai Mário haver uma reunião um preside dia deixou antes bem certinho, né? Deixou lá para como discutir a harmonização da CLF, para que a CLF tenha um nome só, mas tem 4 definições, o que é muito Isso complicado. também, Eles vão tentar chegar numa única definição agora, num dia antes do ISO, e a gente vai programar agora as 4 associações se reunirem para tentar chegar a nomes e definições comuns do vírus ótimo. B também, que vai ser interessante. Perfeito. Então, gente, aí a carga viral do paciente veio 3.689. A elástica estava com um KPA de 6,2, que ficou ali um F0/5.
um CAP de 270 com esteatose grau 2, um S2. Então, qual que é o papel da elastografia na avaliação inicial do paciente com vírus B? E um paciente com síndrome metabólica, com etilismo importante, ele tem um risco maior de progressão para cirrose e carcinoma hepatocelular? Mário, Eu vou começo responder pela a primeira da segunda. elastografia. Você fala a segunda, pode ser? Pode, mas eu acho que a gente está cada vez biopsiando menos, Menos, a gente não tem mais Isso. e biópsia, né? É. a gente sabe que a elastografia, ela não só tem um papel diagnóstico para a gente saber a fibrose, estimar a fibrose inicial do paciente, mas Para também o acompanhar. acompanhamento, que é muito Para importante. Então, segmento, né? desde o Uhum. Baveno 7, eu ainda não tive acesso, infelizmente, ao Baveno 8, mas desde o Baveno 7, você já aceita, está lá bem determinado que todo paciente que está tratado pelo vírus B, como que curou o vírus C, a gente deva usar a elastografia anual para determinar prognóstico nesse paciente. Então, prognóstico se vai pedir endoscopia, prognóstico se vai usar o beta-block ou se vai parar o beta-block naquele paciente que está utilizando. E a gente sabe que o paciente que tratou, que não tem mais viremia positiva, ou que tratou o vírus C, se ele cai, se ele foi tratado já com a fibrose avançada, ele cai para menos de 10 quilopascais, esse paciente não vai descompensar o fígado, então isso é uma informação extremamente importante. Então eu já incorporei totalmente a elastografia na minha prática clínica, Todos. tanto antes de tratar como durante, a cada ano eu repito nesses pacientes. Então, esse seu paciente, ele já tem uma razão única para você tratar ele. Ele tem uma carga viral de Assim, 3.689. Então, independente da elastografia, independente de qualquer outro fator, eu trataria esse paciente, iniciaria antiviral nesse paciente. Eu queria só Agora, acrescentar. Desculpa, tá? Mário, só acrescentar o que você colocou, né, da elastografia, já que vocês vão fazer essa reunião de consenso, eu acho importante também estabelecer melhor o valor de corte para a decisão de tratamento, porque assim, você colocou dois cenários que é fundamental a gente fazer a elastografia, e realmente assim, é revolucionário na patologia, porque assim, a gente deixou muito de fazer biópsia em várias doenças, não só na hepatite B, mas na hepatite B, assim, é sempre importante a gente estadiar para a gente definir prognóstico, segmento, e depois, né, como o Mário colocou, o follow-up também é importante para a gente ver se esse paciente está progredindo, até mesmo porque ele pode ter outros fatores de risco, como você mesmo nesse caso, né, tem questões metabólicas, e a gente vê fatores de risco para hipertensão portal, por carcinoma hepatocelular, mas quando ainda, né, está muito vamos dizer assim, enquadrado, né, a questão do tratamento com níveis de carga viral, de ALT, e quando está nessa fase que às vezes você não tem bem estabelecido esses critérios, a elastografia ela faz elastografia. parte de um dos critérios, só que esses valores de corte eles modificam muito. Então, por exemplo, o nosso PCDT antes era o 7 kPa, que é o mais adequado, ele foi para 9 kPa. Então, às vezes você está lá com um paciente que tem uma carga viral, que está com 2.000 unidades, mas as enzimas estão normais, e se você tiver um acesso à elastografia, você pode incluir esse paciente para tratamento. E aí, por exemplo, saiu agora um consenso espanhol que é maravilhoso, eu recomendo, se vocês não tiverem acesso ainda. A primeira autora é a Isabela Lenza, uma pessoa assim que eu tive prazer de conhecê-lo quando eu fiz a minha formação de elastografia em clínica, está bem completo. Lá coloca 8 kPa. Então, isso é muito, dependendo do guideline que você coloca, você avalia, modifica muito. E de 7 kPa você já tem uma rigidez significativa, né? Seria aí mais ou menos, se o paciente tem as enzimas normais, que é importante também, porque pode superestimar a elastografia, é considerável para tratar. O nosso BCDT, ele ainda fica mais confuso, porque ele coloca a possibilidade também, que aí entraria, se esse paciente, por exemplo, tivesse as enzimas, a carga viral abaixo do 2.000 unidades, a zona cinza, né? Então, a zona cinza, junto com história familiar, se o paciente já teve um CHC, ou se o paciente tem outros fatores de risco para hepatopatia, como, por exemplo, metabólico, álcool, e aí ele dá essa abertura para poder tratar também esses pacientes. Mas esse valor de corte, Mário, eu acho que tinha que ser rediscutido com os guidelines, para que tenha um valor de 7 kPa, não de 9.
né? O nosso de 9, assim, a Agora, gente está perdendo o paciente para a tratar OMS, se ele não tem os outros critérios, né, que a gente Mas ainda o nosso do esbarra a para PCDT OMS, já a está em OMS prescrever. 7. coloca Não, tá em acetic-APA, né? Ó, 9. tá 2023, aqui, ó, de gente. Tem Eu 9. trouxe. certeza? 9. Eu Aham. trouxe, gente. Tá na tela. Não, mas esse Ó, daí, Fernanda, é quando está na zona é o, cinza. é o Não, PCDT. mas Isso isso é aqui, ó. Maior que interpretação, 9. gente. Mas Isso. cadê a indicação de É, tratamento? tem indicação. Não, mas Assim, faz é um Aí parte. coloca um associate. F2. Faz Assim, é porque, parte, assim, na gente. verdade, é só essa questão do PCDT, ele está se movimentando para se adequar muito à questão da Organização Da Mundial da Organização Mundial. Saúde. Isso E isso precisa, né, vai ao Exatamente. Davi? encontro do que está Precisa. falando a Rosa, né? E também um documento que eu recomendo muito é da Associação Latino-Americana de Estudos do Fígado, né? Que o Obrigado. Mário é Inclusive, o o primeiro Mário é o autor, primeiro autor. e não é porque o Mário esteja aqui, mas também ficou muito bom, né? Sim, porque ele, Porque eu ele vai acho muito para a linha da Organização Mundial de e Saúde, eu né, de acho que é importante, como 2024. tem estudantes e como tem residentes, a batalha no vírus da hepatite B é desmitificar o tratamento e que ele passe a ser muito parecido aos princípios de diagnosticou e tratou, que se usa para hepatite C, se usa para HIV, e que para Uhum, hepatite B sempre teve, eu acho que a SLD tem muito problema com isso, de muito. complexificar a partir de antígeno E, de carga viral, de fazer todo esse questionamento, que é bonito, eu gostava muito, sempre achei interessante, porque você tinha que se manter muito atualizado, no sentido de não perder e não comer bola, mas que, de qualquer maneira, num tamanho problema, hoje mata mais hepatite B do que tuberculose no mundo, né? Isso é uma coisa que a Exato. gente tem que deixar muito claro. Isso a Não gente é o quer. problema do Brasil, é o problema do Sudeste Asiático e da África, mas a gente tem que entrar por essa lógica, né? Talvez Precisamos simplificar. De acordo. supertratar, entre aspas, possa Sim. ser um risco, pode que você pegue uma cauda de supertratamento, entre muitas aspas, do ponto de vista de saúde pública, você ser sensível, né, ao invés de específico, nesse programa e nessa. Veja só, uma tragédia, a gente não chegou nem a 50 mil tratamentos, É. e é um É, tratamento que está capilarizado, ele Isso, muito fácil de isso a ser gente. encontrado. Então, Isso a, gen- o que fala a Rosa é importante, porque agora, no Brasil, a elastografia ainda é muito pouco, tem muito pouco acesso. sim. Muito acesso. pouco, muito pouco. Exatamente. E outra coisa, né, Davi e Mário, se a gente pensa, né, em eliminação da hepatite B, a gente tem que pensar também a questão da transmissibilidade, né? Não só a questão da evolução do paciente, né, Davi, mas também da transmissibilidade, porque Exatamente, assim, são os dois cabos, né? As duas esses grandes. pacientes, por exemplo, na fase lá imunorreativa, né, infecção crônica BAG positivo, que dá maior questão aí de discussão, de tratar ou não, o grande problema é a adesão, né? Infelizmente, porque esses pacientes têm uma carga viral muito alta, eles demoram 2, 3, 4 anos para negativar Para você e ter muitas vezes impacto, não né? aderem. Mas essa É. população é uma população sexualmente ativa, né? Então, assim, a transmissibilidade está continuando, muitas Mas vezes, você sabe que né? tem colegas nossos que isso aí é cabo de guerra, É né? muito, eu É sei, é cabo muita de discussão. guerra. Deixa a Fernanda Deixa a andar, senão a Fernanda. gente não sai do Mas caso. só para complementar a questão que para os estudantes, antigamente a gente fazia uma biópsia, ficava com Sim. a biópsia decidindo e o resto era discussão clínica e como que era, enfim. Hoje você pode continuar à vontade com a elastografia. E só para finalizar a questão da elastografia, a gente está tendo hoje, a Rosamar sabe muito bem disso, uma grande capilaridade de elastografia por ultrassom por Shear 2D, né? O Uhum. Fibroscan, que é o que mais validação tem, ele ficou bem para trás, né? Então a gente também tem que ver essa questão dos pontos de corte, porque nem sempre as pessoas interpretam bem essas duas metodologias, né? Então tem Sim. uma pequena complexidade ali, mas eu acho que se reunindo, conversando, pode ser simplificado. A palavra para hepatite B é simplificação. Isso, simplificação. Sem dúvida. Eu até Total acordo. trouxe aqui essa questão do tratamento, tá na próxima, aqui da indicação de tratamento, comparando aí do que o Ali colocou e o que a gente tem no nosso PCDT. Vai Só tá... falando de Ah, e essa defesa nossa do parte do. Ministério, a gente está caminhando, mas para você fazer o PCDT, que eu expliquei isso para a Rosamar, a gente tem que colocar isso na Conitec.
Isso é um processo que foi feito no Brasil exatamente para dar robustez. Eu acho o nosso PCDT um primor, né? Até não tem nada a ver com o que eu participei nele. Mas, enfim, é um primor porque todos que vocês vêm aqui participaram. E ele atinge todos os aspectos de hepatite B. Raro ver isso. Agora a gente está vendo com as novas diretrizes. Mas para fazer isso, porque o que se pretende no Ministério é colocar como OMS, né? Mas isso leva todo um processo, né? Isso é um processo, mas vai sim, nesse sentido que o Mário falou e que a Rosa também está falando, viu? Para não Aí é deixar de interessante responder que a segunda pela. pergunta que você fez, Fernanda, que está aí, eu acho que sim, sim, sim. Claro, você vai ter Claro. sinergismo de ações. Você tem um cara que tem qualquer patopatia crônica e ele bebe, já está provado que Aí soma. não existe dose segura de álcool para quem tem uma hepatopatia crônica. Ponto. Isso. E se você tem um diabetes, por exemplo, você sabe que no cirrótico aumenta em 4 vezes a chance dele fazer carcinoma hepatocelular. Então, existe até a proposta da OMS de eventualmente tratar todo vírus B que seja diabético. Ah, não, Sim, sim. isso Já tá está lá, Certo? já já está. está. Se E você nós tem Começa de publicamos, Tem a comorbidade, Mesol-D, né? ou é diabetes um tipo dos 2 ou ou, né? diabetes. Um dos É claro, isso, ou. isso, e eu espero que a isso. gente chegue lá e que a gente realmente amplie o número de pacientes tratados, porque é um absurdo você ver 1,5 milhão de casos novos e 1 milhão de mortes ao ano por essa doença. Não tem sentido nenhum isso mais. Não tem. E a gente tem que também disseminar essa questão que diabetes é devastador para a hepatopatia. Devastador. Isso. As pessoas não têm essa noção. Não têm, né? Uhum. Então, o fígado realmente é um dos órgãos-alvo do diabetes. Eu trabalho com endócrino e eles estão muito ativos nessa questão, sobretudo pela doença esteatôtica associada à disfunção metabólica, né? Mas Uhum. hoje isso eu acho que está em um outro patamar, né? A questão de como o diabetes é tão terrível na evolução de qualquer hepatopatia. Vamos, Fernanda. Ó, então, esse nosso paciente, a gente, pelo PCDT, se a gente olhasse exclusivamente carga viral e as enzimas, estão nas enzimas normais, não teria indicação de tratar olhando só essas duas coisas, a carga viral e as enzimas normais. E aí, com ela, ele entraria nessa zona cinzenta, né, que seria 6,2 de KPA. E aí a gente veria, se ele fosse sexo masculino, então ele já preenche isso, mais de 40 anos, a história familiar que ele não teria, ou presente atestado de hepatopatia. Então, aqui, ó, ingesta abusiva de álcool, diabetes, síndrome metabólica, esteatose, essa parte entrou nos pacientes que estão na zona cinzenta. Então, o nosso paciente já teria indicação de tratar mesmo pelo nosso PCDT. E aí aqui, por que a hepatite B? Outras perguntas, né, para a gente aprofundar um pouquinho. Por que a hepatite B é predominantemente imunomediada e não citopática? E quais os mecanismos de escape viral? Aqui é no sentido das mutações, o que pode acontecer com o vírus. Olha, o porquê, isso, eu sou ateu, né? Mas isso deve ser Deus, né? O porquê é a história do desenvolvimento da interação entre Deixa eu ver. hospedeiros Como e sabemos vírus. que ele é mais imunomediado e não citopático Mas direto? Isso, enfim, aí sim. é um vírus DNA, ele tem inúmeros mecanismos de escape Escape viral. virológico. Um dos mais importantes é que ele produz uma quantidade de partículas antigênicas que satura toda a capacidade do aparelho de linfócitos CD8, que seriam os efetores, e deixa muito sem rumo os linfócitos CD4 para organizar, né? Porque CD4 é quem organiza a reação imunológica, ao ponto de que muitos dos novos tratamentos também têm como alvo a correção do olhar do aparelho imunológico em cima dos hepatócitos infectados pelo vírus da hepatite B de maneira crônica, né? Então, esse é um dos grandes mecanismos que se usa, e é por isso que, quando você vê paciente infectado com HIV, esse percentual de clareamento sobe. Por quê? Porque ele pegou a hepatite B e se cronificou a hepatite B por um defeito que o vírus do HIV provoca. Não é por uma questão intrínseca ao próprio repertório imunológico genético, como acontece no monoinfectado. E é por isso que, provavelmente, quando você recupera parcialmente a sua resposta
em relação com o uso de antirretrovirais, você consegue, então, reverter essa, esse mimetismo imunológico que o vírus da hepatite B é capaz de enganar essas células que são efetoras da resposta que, em última análise, são citotóxicas e vão destruir os hepatócitos que estão parasitados, né? Ele não destrói propriamente o vírus. Então, assim, mais ou menos é isso o que eu posso te dizer. Ele sempre é um exemplo de saturação, é uma guerra assimétrica, porque o sistema imunológico de um mamífero é muito rico e um vírus capaz de subverter o funcionamento da máquina de biossíntese do hepatócito, ele, tanto é que você tem vários tipos de envelope, né? Você tem envelope incompleto, você tem envelope que está preenchido com um pouco de DNA, você tem envelope que não está preenchido e que as novas metodologias diagnósticas, que ainda não foram padronizadas totalmente, estão apontando na procura de você captar esses fenômenos para você ter a ideia do cccDNA com muito mais refinamento, para além do AGHBS quantitativo, que perante essas outras, ele ainda é mais grosseiro, né? Mas ele já foi bem validado, diferente dos outros que estão nesse caminho, sobretudo nesses ensaios com novas drogas. Essas duas coisas estão caminhando juntas. Tem virologista que fala que o vírus, ele quer, aquele é um ambiente que ele está muito bem, ele não quer destruir aquela célula que ele vive, que ele está muito bem ali. Então, quem destrói o hepatócito é o sistema imunológico. Agora, isso muda no imunossuprimido, quer dizer, no transplante Exatamente. é diferente. Então, você sabe que a recorrência do vírus B Aí vai como o ser mais vírus C citopático, né? no transplantado Ele se- assume um papel citopático direto. Então, você tem aquela hepatite Colestática, fibrosante. fibrosante Fibrosante. colestática, que era clássica do vírus B no pós-transplante, antes de existir os antivirais e a imunoglobulina, que era um quadro extremamente grave, fibrosante, colestático, e esses pacientes perdiam o fígado com menos de um ano. Eu vivi isso no início do transplante, quando eu saí da residência que entrei no transplante lá do HC e era realmente um horror ver esses pacientes, a gente não tinha nada para fazer. E não E tinha eles evoluíam. marcador, né? Para você saber quem que ia fazer isso e quem que não ia. Então, aí sim, o vírus assumiu um papel citopático direto Uhum. nesse paciente imunossuprimido. E o escape, você fala muito bem, quer dizer, o vírus, ele faz essa, principalmente o vírus C muito mais, porque é um RNA vírus, mas mesmo o vírus B, essas mutações, elas não são criadas pelo antiviral. Isso é uma coisa que a gente tem que lembrar sempre. Elas existem de uma forma espontânea em toda a replicação viral, que às vezes não existe, a correção dessa mutação não acontece, mas isso acontece, as mutações ocorrem espontaneamente no vírus, e o que acontece no tratamento, se você usa uma lamivudina, por exemplo, que a gente está inibindo a cepa selvagem, permite que as cepas mutantes se multipliquem. Mas elas existem, a lamivudina ou o antiviral que provocou o aparecimento. É que elas permitem, como você está inibindo a cepa principal, que é a cepa selvagem, que essas cepas mutantes elas escapem realmente e se multipliquem, É né? E por pressão apesar Mas de, isso, e seletiva, apesar, né? Não é por é, indução de mutação. É que e você apesar deixa a exatamente. outra crescer. E apesar de ser um DNA vírus, como o Davi falou, né, e o Mário também, que o RNA vírus é que tem mais mutações nas replicações, a gente tem que lembrar que na replicação dele depende de uma RNA transcriptase reversa, né, e isso facilita que tenha mais escapes virais, né? O que mais, Fernanda? Então, nesse caso aqui, a gente começou um tenofovir para ele, 300 miligramas dia. Encaminhou para o caso para a sessão de etilismo, foram orientadas medidas de estilo de vida, rastreamos contatos, então a esposa e a filha não eram imunes para hepatite B. E aí, depois de 3 meses, ele continuava com carga viral indetectável e ficou com acompanhamento semestral com ultrassom de abdômen e alfa-feto para rastreio de CHC. Então, aqui, quem deve ser tratado, acho que isso aqui a gente já falou, né, também, quando optar por tenofovir, TAF ou entecavir, quais exames monitorar durante o tratamento e hepatite B tem cura? Se não, por quê?
Eu queria só começar pela mais simples, né? Esse paciente é um candidato a entecavir de cara, bem precoce, né? Porque ele tem todos os fatores de risco de evoluir com acometimento renal, né? Pelo próprio diabetes e na faixa etária que ele se encontra. Então, é um paciente que a gente, inclusive, se você colocar isso de forma bem sustentada, sem grande dificuldade, você pode até começar com entecavir, por potencialidade e nefrotoxicidade do tenofovir. O TAF fica em um segundo plano nesse sentido, né? Porque você tem até... O TAF é uma droga maravilhosa, tem trabalhos que mostram até algumas coisas em relação com o carcinoma hepatocelular, é, mas ele com a parte metabólica tem alguns poréns, né? Algumas coisas que a gente tem que ir com muito cuidado, né? E esse paciente tem também uma obesidade, uma pré-obesidade ali para se manifestar. Então, acho que esse é um paciente que o entecavir iria muito bem, né? Iria muito bem. Eu acho que é importante colocar aí também, né? Não é o caso desse paciente, mas pacientes previamente que utilizaram lamivudina, né? Esse paciente não deve ir para entecavir, porque aí aumenta muito a chance de resistência, deveria ir para o tenofovir. E uma questão também, Davi, que eu acho que é importante vocês discutirem aí no Ministério, né? Ontem mesmo eu atendi um paciente usuário da PrEP, né? Então, na PrEP, a gente tem o tenofovir junto com a entricitabina, que tem um perfil muito semelhante à lamivudina. Então, esse caso foi bem interessante porque ele estava fazendo disfunção renal e aí foi passado a PrEP dele sob demanda. Só que é um paciente com descendência japonesa e ele tem hepatite B. Então, a carga viral dele estava indetectável e quando passou sob demanda, né? Então, sob demanda é aquele paciente que ele não vai usar a PrEP constantemente, né? Que aí seria o Truvada, para que aquele paciente que se expõe muito e não usa o preservativo, ele passa a fazer o uso do Truvada, que é entricitabina junto com o tenofovir, é, 2 comprimidos até 2 horas antes, né, do relacionamento sexual e depois ele mantém um comprimido por mais 48 horas. E aí o vírus da hepatite B voltou a replicar. E esse paciente Isso tem tem. disfunção renal. E aí o que que acontece? Esse paciente não é candidato para fazer entecavir, porque tem semelhança com ter sido exposto pela lamivudina. E aí a gente esbarra, Davi, na questão que todo o nosso PCDT sempre coloca que o TAF ele vai ser indicado em pacientes que têm a disfunção renal, mas que têm utilizado previamente a lamivudina. E aí, esses pacientes da PrEP, que não é frequente, mas a gente está vendo cada vez mais, eles ficariam descobertos, né? Porque, assim, não é um paciente candidato para manter o tenofovir, porque realmente ele vem subindo, ele já fez até a cistatina C, realmente é uma alteração de função renal que vem progressivamente aumentando, né? A creatinina dele diminuindo o clearance, e é um paciente que ele vai ter agora que tratar a hepatite B e parar com. Mas, E Rosa, ter. existe Então, algum Rosa, a gente trabalho que tem. tenha feito o resgate da entericitabina com o entecavir? Ou existe literatura para Não, então, baseado no mas o perfil de nosso Sobre o resistência? próprio. tenofovir. Mas o nosso próprio PCDT, ele coloca isso, da questão da entricitabina ter uma relação muito semelhante à lamivudina, e aí esses pacientes deveriam ser tratados Com com TAF. tenofovir e não com lamivudina. Mas Só que a com gente TAF. não tem essa opção, né, Davi, no Não, nosso então tá. PCDT. Então, olha lá. O Vamos lá, Ministério vamos tem um lá. canal que chama Sim, mas toda tratamento@aids.gov.br. vez que demora aquilo, que vai para a Não Câmara demora, não. Técnica, recusa. A Sim, gente Davi, meu dois dia a dias, dia, meu em dia a dois dia eu dias fico responde. lá. Ah, não é Em assim não. 2 dias responde. Esse Então, eu vou esses, mandar, tá? Esse eu vou mandar e vou ver os a casos. resposta. E posso até dizer, porque nós tivemos, só para o caso de PrEP e hepatite B, como a Roça chama atenção, é um nicho que a gente tem que prestar atenção, né? Isso, Igual que sim. outro Porque eu nicho trabalho sem referência e co-infectados, eu tenho isso, né? Eu tenho essa e nós demanda. todos acabamos vendo. E o nicho de pessoa vivendo com HIV que suspende tenofovir e tem hepatite B. São duas Sim. frentes que a gente tem que ficar atento. Mas há 2 semanas o pessoal do INE, lá da Fiocruz, também mandou Hum, uma solicitação de fazer um customizado, né? Que é TAF com 3TC. Nós não temos trabalhos para PrEP
com Ah, lamivudina. Os sim, trabalhos são com sim. antricitabina, mas a gente sabe que são moléculas gêmeas, etc. e tal. E era um paciente, para você ter Era ideia, um tudo que paciente, eu queria. Meu um marido falou paciente, assim: dá a TAF. Eu falei, mas como você vai dar só não, entricitabina? Que ele é o não, infectologista do paciente, não tem tá jeito. vendo? Eu estou aqui para te dar a solução dos teus Ah, problemas. Então a gente pede, aí eles pediram TAF com lamivudina, porque era um paciente nefropata crônico em Uhum. hemodiálise, tá? Que continuava se expondo sexualmente, tá? Isso não era nem que tinha hepatite B, né? Mas aí uma PrEP clássica para ele, uma PrEP clássica, não pode usar tenofovir e, enfim, Mas como que você já não pela conseguiu? Vai Não ser tem, aprovado, é nefrotoxicidade, isso que sim você está mas não dizendo, tem, pela Mário? toxicidade óssea. mas não tem associação ainda. Não, mas a gente dá para esse paciente aí, a gente autorizou tenofovir, lafenamida mais lamivudina, né? Que ele vai Ah, tomar. sim. Esses Mas são aí não. casos individualizados, né? Isso não pode estar num protocolo, isso é uma questão que você Sim, vai ver custo-efetividade. foi a sugestão do infectologista, que é meu É, marido, de mas fazer isso, que teria as duas coberturas, vamos dizer assim, isso, né? isso. Esse teu está com infecção, está com hepatite B, né? Mas Tem. mesmo em PrEP propriamente dita, Porque ele está usando sob demanda, porque ele começou a fazer mas disfunção sob renal. demanda tem que ser um cidadão que tenha uma agenda sexual, que existe Ele muitos, tem. né? Ele Ah, se ele tem. tem. Mas assim, só para você saber que também existe essa possibilidade de debatê-la, tá? Ai, E ótimo, logo obrigada. com Porque pessoa foi a qualificada se sugestão. fala. Já vou dar o ponto BR aqui, ó, daqui a pouco. Fernanda, eu quero comentar algo em relação ao rastreamento que você está fazendo aí. Bom, você estava lá com a gente, sabe a dificuldade que nós estamos em manter o rastreamento semestral em todos os nossos pacientes com fibrose avançada. Eu não estou conseguindo, estou com meus rastreamentos atrasados, infelizmente, porque não temos mão suficiente para fazer. Eu vi que você colocou aí que você está fazendo semestral, ultrassom e não alfa-PET é num o paciente com ideal. fibrose baixa, né? Quer dizer, nenhum dos nossos guidelines diz isso, e eu acho, na minha opinião pessoal, que esses pacientes podem fazer anualmente com fibrose baixa. Na Não verdade, é que quando a precisa gente fazer olha o semestralmente. PCDT, deixa eu ver se eu trouxe Sim, aqui, porque fala a o cada seis PCDT meses. coloca Fala para 6 meses fazer a cada porque 6 meses. É, não porque leva trouxe. em consideração que o B é um cogênico, né? Então, assim, o bebê Autoriza a se gente fazer a cada 6, a sugere a cada cada seis 6? meses, sim, Sim. Sim, sim, Nossa, a eu cada sugere. não, 6 meses. eu não Eu E Manda quem consigo de fazer está, jeito o, nenhum. e quem e está em manda fazer o tratamento score, antiviral né? tem que Do fazer a cada PHB. 6 meses. Mas a gente passa por isso que Isso. o Mário menciona, né? O acesso à Eu dou ultrassonografia. prioridade aos meus com fibrose avançada. Eu não consigo Você rastrear tudo. prioriza porque Ó, aí você Não está tenho fazendo o melhor que dificuldade, viu, pode. gente? Inclusive no nível secundário, onde que eu trabalho, centro de referência. A gente tem maior facilidade para fazer e eu faço dos pacientes A seis gente meses. também tem roça ultrassom no centro, né? Então, assim, Ah, aí a eu gente faz não, elastografia onde e eu faz trabalho, ultrassom, enfim. Mas isso aí é a verdade é que eu contrabando, né? coloquei Isso não é a aqui como realidade. deveria ser. Isso. Mas infelizmente demora bastante. É, ultrassom, a gente muitas vezes o paciente tem que pagar. E aí o que a gente está vivendo aqui, uma coisa bem complexa, que eu acho que em todo o Brasil também, é que o paciente acaba pagando num lugar bem Horrível. barato, onde ele encontra, a as qualidade do clínicas ultrassom é populares. Que você péssima. não confia. Que você Não não confia. confia e Exatamente. tem E carcinoma você, hepatocelular. Eu tive o exato. caso Sim. A de uns gente está com esse gêmeos problema. e um dos gêmeos morreu de carcinoma hepatocelular porque foi fazer em Formosa, nada contra Formosa. E ele estava com um nódulo suspeito, não foi relatado, ninguém viu. E o menino começou com uma dor em membro inferior, era que já estava tomado, inclusive com metástase em coluna, e assim, não saiu do hospital. Foi inclusive no base. Isso já tem uns 6, 7 anos, 8 anos, uma coisa assim, né? Então, isso é outra tragédia, outra tragédia. Mas só para você saber, nós na secretaria temos 80 novos aparelhos de ultrassom. Então, existe sim Posso possibilidade na encaminhar para nossa. você aí, não? Pode mandar no nosso e-mail, a gente poderia sim ter os protocolos de vigilância de carcinoma hepatocelular a contente, né? Enfim, a gente fala o A doméstico gente vê depois depois. desse fluxo. Falamos o doméstico Gente, vamos depois. seguir aqui, ó. Então vamos, senão a Já gente não são termina. 9h20. Nossa Vamos, ó, só Senhora. um minuto, um de vocês só para dizer quais exames monitorar durante o tratamento. Um minuto para Nossa, esse, um vai. minuto para hepatite B tem cura, sim ou não?
Tá, HBV-DNA, né? A gente vai acompanhar esses pacientes com 6 meses, quando iniciou o tratamento. A carga viral estando negativa, esse é um paciente que tem boa adesão, depois a gente pode controlar anualmente. Inicialmente também a gente faz o controle das enzimas hepáticas e a hepatite B, infelizmente ainda a gente não tem a cura, como nós podemos falar e como falamos da hepatite C, por conta do cccDNA, que a gente ainda não tem medicamento para eliminar o cccDNA. Então, a gente fala essa cura funcional, porque é muito importante se esse paciente entrar em algum processo de imunossupressão, por quimioterapia, como eu mencionei, ele pode reativar o vírus. E eu repito sempre, pelo amor de Deus, se você tem o E negativo, o desfecho que a gente quer é negativação do S. Então, o único exame que Isso. Sim. você precisa pedir é a Ah, sim, GHBS. Tem um anualmente monte de Porque gente depois, pedem né? a dependente de sorologia HBS. completa em todas Sim. E isso que o as... Mário falou, né? Depois que a carga viral está negativa, a gente pode pedir uma vez por ano o HBsAg para ver se ele fez a cura funcional. Que era só aquela parte mesmo de tratamento, a diferença aqui do nosso PCDT para o ALE agora, né? E aqui eu só quero pontuar uma coisa que eu achei bem interessante, que é essa questão que pelo ALE eles já colocam que só a carga viral alta já seria bastante para tratar. Então, HBsAg positivo, mesmo sem fibrose, deixa eu ver se dá para ver aqui o pontinho, mesmo sem fibrose hepática significativa, uma carga viral maior que 2.000 unidades por ml, sim, você já, aqui, aí você só precisaria ter ou idade maior que 30 anos, ou a Uhum. LT alterada, ou fator de risco, já estaria indicado o tratamento. Então, aqui E a aí, gente toca A muito nisso OMS do... faz a mesma coisa. É um e aí, dos Mário, eu adorei quadradinhos. que o 7 kPa que você ficou na sua cabeça é do guideline de vocês, tá? Porque o nosso tá com 9. Aqui, ó. Eu Nossa, achava que o Não, e nosso de da era com vocês tá com OMS, 7. Já né? O são 7. tantos 7 guidelines kPa. que estão já... Acho que a Ó, OMS também coloca 7, não? 7, É, colocou. É o sim, primeirinho que saiu com 7. Que os sim, chineses não colocam nenhum, nem KPA nenhum, né? Tem que colocar nada. carcinoma celular. Mas eu acho que a gente vai ó, caminhar gente, para isso, então, Fernanda. Se para o mais risco de gente, né? CHC persiste mesmo após supressão viral completa. Ó, quem tem Então, indicação de se ser você... rastreado, isso. Olha, você já colocou que o nosso Acho que nós diz já para rastrear de falamos, 6 né? em 6 meses, mas não é o que os guidelines internacionais realmente dizem. Dizem, se você não é cirrótico, quer dizer, não tem fibrose avançada, mas tem tais fatores de risco, você deve rastrear. Mas um paciente tranquilo, jovem, com que você está tratando, que não tem Mas tem fibrose 50 anos, não avançada, eu tem? faço a cada ano, eu faço anual, eu não faço de 6 em 6 meses, realmente. E o risco persiste, sim. A diferença da incidência acumulativa de HCC entre um indivíduo que você está tratando com antiviral, com supressão, e aquele que negativou o S é bem diferente a longo prazo. Então, o que a gente almeja é a cura funcional, realmente, porque ele ainda tem um risco de 5,6% em 8 anos de fazer HCC, esse indivíduo que está com a viremia suprimida. E na prática E de vocês, ai, desculpa, Mário, só queria saber fala, se fala. vocês usam os scores, né? Do PageB, do ReachB, na prática de PageB, vocês, isso. vocês usam ou não? Ah, ela Eu uso muito mostrou aí. pouco. Eu também. Eles são muito, vamos dizer assim, idade avançada. A gente sabe que vai aumentando a Que idade, já vai vai ter aumentando o risco de risco, né? HCC. E É isso. A gênero Então, muito plaqueta, mais masculino. risco do que é, a mulher. E plaqueta plaquetopenia baixa, E a não né? plaqueta significa baixa. fibrose, Já quer tem dizer, fibrose, então, eles são muito óbvios, esses Isso é do óbvio, vírus é. B. Mas Então, muito. sabe que na prática, eu E a não gente eu, gasta tempo. não, mas eu sinto que a SLD quer colocar mais o peixe B é para ficar nessa questão daquela cinzenta que eles ainda têm, que eles querem tratar e não tratar. E Então, mesmo assim também seria para os pacientes em tratamento, né, gente? A gente tem grande sim, parte que não está tratando, né? E a gente exatamente. adapta, né? Adapta esse PageB aí. É, Então, aqui, o é, PDB seria isso aí, para quem já está em tratamento, que eles colocam aqui o completo, mas é que se tivesse, então, maior ou igual a 10 pontos, aí já teria também indicação de tratamento. E E o aqui, para paciente quem não está em tratamento, oi? Desculpa. não pode falar, Fernanda, desculpa. Que é que a gente poderia usar o REACH-B para quem não está em tratamento. O nosso paciente até quis ver aqui em qual que Ele ele estaria em estaria com cima de 7 10, eu pontos. fiz aqui. Ele dá É. mais de 10. Isso. A- nossa, então tá alto, né? Aham, aham, tá E aí intermediário aí. aqui é a questão do rastreamento, ó, do CHC. Homens com mais de 40 anos, pelo PCDT, tá, gente? Mulheres com mais de 50 anos. Então,
Homem com mais de 40, com HBsAg reagente, já deveria fazer esse Pronto. rastreio do CDT. Mulheres com mais de 50 e abaixo dessa faixa etária, se tivesse F3 ou F4, história familiar, Isso. ou infecção, esteatose hepática ou doença hepática alcoólica e o PIDB maior que 9. Ele Então, ele incluiu já mais Então, dados, né, do vai que... contra aquele rastreamento que você disse que é universal de 6 meses. Não, desses pacientes como o Não, paciente não que é. está no caso, que está sem fibrose avançada. Mas assim, a gente vai pegar grande parte desses pacientes, né, gente? Eu É, acho que é. até ampliou muito o nosso PCDT para fazer o rastreamento em relação aos outros guidelines, né? É porque o que a Achei que é gente bem tem amplo mais mesmo, e é E quando a gente começa a ver positivo, quase E todo mundo. negativo, E é o é que mais negativo, tem. né? Nós temos mais E E acima de negativo. 40 Geralmente a anos. idade está mais avançada. E positivo a gente quase não vê. Para ser sincero, eu Uhum. vi que veio de Manaus, um rapaz de A gente 20 tem, que é anos. muito pouco, mas tem. Mas Realmente a o que a maioria gente é E vê é negativo. negativo sempre, né? E sempre tem mais Uhum. de 40 habitualmente, né? E aqui, gente, então é só. Vai, vocês têm literalmente acho que 5 minutinhos. Ó, esse daqui é para a gente discutir. É um paciente de 62 anos, só tem esse slide dela, bem simples. É uma paciente cirrótica por Mesold, que tem um CHC de 4,2 centímetros. E aí indicaram TACE. E ela chegou com esse perfil sorológico, já tinham pedido carga viral, com HBS, anti-HBC e GG reagente, HBsAg não reagente, HBe não reagente e com uma carga viral de 270. Ó, esse eu quero Positivo falar, porque oculto. assim, eu trabalho com carcinoma hepatocelular, a gente indica TACE toda semana aqui, eu já conversei com outros profissionais e ninguém lembra de checar essa questão da sorologia, porque assim, na maioria dos guidelines, aqui no caso ele é uma hepatite B oculta, mas se ele Isso. tivesse a carga viral indetectável, os guidelines colocam como risco de reativação moderado, que seria de 1 a 10%, porque tem a doxorubicina. Mas o guideline do ISO, que é o único agora que tem colocado, independente da carga viral, dele ser de alto risco. E esse guideline espanhol eu achei muito interessante, que tem a Maria Butti, que a primeira autora é a Isabela Lenz, que ela diferencia se o paciente tiver todos os marcadores negativos, o risco de reativação seria moderado de 1 a 10%. Então, aquele paciente você pode avaliar a profilaxia ou acompanhar a cada 3 meses a carga viral, mas se ele já tem a carga viral detectável, como nesse caso, que seria uma B oculta, ele é de alto risco e ele deveria sim fazer a profilaxia. Eu confesso que aqui eu só vi um caso que era um paciente que já era HIV positivo, então ele já estava usando tratamento que tinha cobertura para profilaxia. Não é uma coisa frequente a gente ver, mas a gente tem que prestar atenção nisso, que a maioria dos serviços que atendem carcinoma celular não fazem profilaxia e nem olha para isso, e é um Aliás, fator de talvez risco de nem olham reativação. sorologia, porque tem um Não, trabalho nem olha, interessante nem nos olha, Estados nem olha. Unidos, entre oncologistas, que eu sempre apresento na minha aula Não, também. eles não olham esse Não E trabalho. olham, só não olham. 17% dos oncologistas nos Estados Unidos pedem sorologia para hepatite B antes de iniciar uma quimioterapia. Mas eu acho que os Nem nossos só, pedem nem só mais, viu, Mário? Eu acho que os aquela. Oi? nossos estão pedindo, os nossos oncologistas, porque eu recebo bastante solicitação de parecer do pessoal da onco. Me deu a sensação que eles estão Isso incorporaram tudo a essa gente tem que triagem. divulgar também, né, gente? É uma Sim. questão de Que bom, educação com outras isso é uma boa especialidades. notícia. Mas veja só, E outra Rosa, coisa tem que aqui, pedir Hã? carga viral. Tem que pedir era carga isso que eu ia viral. chegar, Sim, se tem que Tem. pedir ou claro, não. claro. Então, é uma Uhum. paciente com CHC que chega só com anti-HBC. Pede para todo mundo carga viral? Sim, Olha, se a gente. Olha, não, a se gente tem for um um indivíduo insumo. rígido, eu fiz um trabalho no banco de sangue do Sírio, é, que vendo todos os pacientes, todos os doadores de sangue anti-HBC isolados. E vacinei, dei uma dose de vacina para todos eles, A e maioria. todos positivaram anti-HBS. Então, Uhum. são contatos muito antigos, que o nível do Uhum. anti-HBS já está Bem indetectável pelo baixinho. Isso. método, mas com o booster eles voltam a elevar. Então, não, você não pede para todos esses indivíduos carga viral, porque seria um gasto desnecessário. Eles são mais, numa situação como essa, de um indivíduo com um CA, em uma situação Isso. com certeza eu pediria carga viral.
E Então, lembrar que o anti-HBS positivo, né, Mário? Ele diminui um pouco a chance de reativar, mas ele não impede a reativação. Não impede Então, de jeito nenhum. mesmo que tenha o anti-HBS, AG, isso é uma pergunta frequente, eles vêm muito perguntando isso. Ah, mas já Claro. tem anti-HBS, precisa fazer profilaxia? Não, pelo amor de Na Deus, se você maioria for das vezes a usar. gente faz porque a gente não consegue monitorar esses pacientes com sobretudo carga viral. em Se perde isso. carcinoma hepatocelular, do ponto de vista de sustentabilidade, você solicitar a carga viral, veja só, a carga viral nossa, ela é subutilizada exatamente porque nós temos ainda muito pouco de hepatite B perto do que deveríamos ter, né? Então, nesses casos, se você tem um anti-HBC positivo, e você sabe que existe um mínimo risco de reativação, o risco de reativação é devastador, né? Não tem como Sim, vai você. fazer a E é uma profilaxia. cascata. Com certeza. Depois que ele inicia, você nem sempre consegue, com o antiviral, evitar o desfecho terrível da insuficiência Sim. hepática. Então, pede uma carga viral sem Claro. problemas. Sem Independente problemas. dela, né? Se tem E se anti-HBC vai isolado, usar faça a um profilaxia. Porque o que anti-L6, propõe é o. anti-CD20 que inibe anticorpo, como Aí Ah, sim, rituximab, mesmo, aí né? O por para ter exemplo, rituximab, como. é aí 100% de profilaxia, 100%. independente do nível de anti-HBS. 100%. Mas o que propõe o Mário de você fazer o desafio com a vacina, às vezes isso vai demorar mais tempo do que você ter o Sim, resultado da carga sim. viral, E que não vai também mudar a Ah, eu seria estou me também profilaxia. referindo ao correto. paciente rígido, quer Ah, dizer, só no que rígido, é o não no anti-HBC paciente isolado. doente. Tá. Perfeito, gente. Então, a paciente teria indicação, né, de fazer Sim. essa Profilaxia. profilaxia preemptiva, que eu até trouxe aqui. E o que eu achei bem interessante foi a gente atentar para isso, né? Que aqui, com um HBsAg não reagente, teoricamente seria de risco intermediário, mas com a É. carga Sim. viral, e tem escrito isso no nosso PCDT, eles Ah, no colocam se nosso carga também viral tá? Que detectável, legal. Não, tá. não tinha visto. Conduzir como Uhum. HBsAg reagente, tá? Eu revisei Sim. isso aqui. Então, assim, achei isso bem legal. Então, na verdade, a gente tem sim que fazer, até é risco alto mesmo. Esse seria um moderado que também pode fazer, ou seja, sempre Uhum. faria nesses pacientes, né? Sim. E aqui o Na último, dúvida, Então, agora você para eu estou faz. terminando, eu estou terminando. A esse Gabriela é o fez uma último, o pergunta, último. então, aí, só respondendo como ela classificaria se essa Gabriela, se a paciente anti-HBC positivo, é o que eu falei. E, normalmente, o anti-HBS está abaixo do nível de detecção. Então, ele é um contato prévio com, na maioria das vezes. Essa situação que a Fernanda colocou é uma situação especial. Um paciente imunodeprimido aí, que tem um CA que teve uma infecção oculta, que são os casos mais raros, né? A maioria é um contato prévio com anti-HBS está em nível baixo. E aqui é uma gestante de 33 semanas, aqui eu não trouxe caso, é só uma hipotético mesmo. Tem uma HBsAg reagente há 8 anos, nunca tratou. E aí, aí a pergunta é só para discutir um pouquinho isso, que é assim, a HBsAg reagente na gestante é igual a iniciar tratamento imediatamente? Carga viral muda alguma coisa? E se não for tratar a gestante, a gente faz alguma coisa diferente com o bebê? Queria só que a gente fechasse com uma Ops. discussãozinha bem breve sobre isso aqui. A OMS sugere que toda mulher de HBS positiva, se tiver dificuldade de fazer carga viral, Isso. você deveria tratar no terceiro Tá trimestre. todo. Terceiro trimestre, ok? Tenofovir. Se a gente aqui, com facilidade, a sua grávida tem carga viral, se ela não tiver indicação, se ela tiver indicação de tratamento, não tem dúvida, começa no terceiro trimestre e não vai parar mais o tratamento. Se Se não ela for não vir. tiver, se ela não tiver indicação de tratamento, você vai tratar, se ela tiver uma Só carga da viral transmissão vertical. acima de 200 mil e fazer todo o cuidado do bebê, da imunoglobulina hiperimune e da vacina nas primeiras 24 horas. Aí, e você vai, essa mãe vai usar a carga, o tratamento enquanto ela tiver, até essa criança realmente ter proteção vacinal, né? E só uma questão aí, Fernanda, porque assim, quando vai fazer só a prevenção de diminuir a transmissão vertical, né? Os guidelines sempre colocam que depois, se essa paciente não tem indicação por ela, né, de fazer o tratamento, né, de suspender após 1 ou 3 meses, mas com a importância, assim, se é uma paciente que está no período, né, de fertilidade, vai ter outros filhos, né, então eu tenho casos, assim, que eu deixei porque a paciente Claro, vira e mexe está claro. engravidando, né, então, assim, é uma questão também que a gente está diminuindo aí a transmissibilidade também desse vírus, né.
E lembrar que não tem contraindicação de amamentação, né? Ah, Quando sim, essa criança nenhuma. Não nascer, tem de jeito nenhum, pelo amor não de tem Deus. nem... E que você é um dos pacientes que tem que acompanhar a sorologia depois de 9 meses, né? Nesse neném é Sim, fui praticamente vacinada para zero a ver se transmissão sim. vertical Uhum. quando você usa a As medicação três no terceiro questões, né? trimestre, as 3 medidas, né? Zero. Uhum. Mas é importante para a gente sempre Sim, claro. solidificar o acompanhamento da linha de cuidado correta, né? Bom, Gente, Muito perfeito, obrigado. conseguimos. foi uma Chegamos Quatro até o minutos de maratona. final. atraso. Falamos muito. Nossa, foi muito bom mesmo. Obrigado, Deixa eu ver obrigado. aqui se Foi tem ótimo. alguém Ai, falando mais alguma obrigada, coisa aqui. gente. Era só essa pergunta aqui da Gabriela, né? Acho que tá tudo respondido. Então, gente, muito obrigada. Muito Aprendi bom, muito, foi excelente Fernanda. mesmo. Obrigado. Boa noite para todos. Obrigada mesmo, Gente, viu? arrasaram, viu? Parabéns, eu aprendi muito, muito mesmo. Muito obrigada. Obrigada. Tchau, Parabéns obrigado. Obrigado aí, pelo o Código de convite, bom Obrigada. Filho. Muito bom, feriado, bom gente. descanso, tá? Vamos descansar. Bom feriado para todo Beijo. mundo. Saudade, Rosa. Também muito. Vamos nos encontrar agora, né? E a Lili? Recife. A Lili, eu vejo mais você que a Lili, para você ter Eu, ideia. não, a gente vai marcar para você vir aqui em Lili, você casa. me deve a cartinha, Lili, pelo amor de Deus. Ó, Venha, venha. julho eu vou em Brasília, hein, gente? Quero Sério? ir... Julho eu vou em Brasília. Então, vamos combinar. Venha. Vamos combinar. Tchau. Beijo, gente. Tchau, Obrigado. gente. Beijo, Obrigada. beijo.